normativa, isso é muito importante, a partir dessa premissa de ratio punitiva. Outro autor brasileiro moderno, Eduardo Viana. E aí sigo, não olvidemos que o alcance da moldura normativa não se afasta dessa premissa concernente à punição. E sigo fazendo considerações sobre a pena, realmente vou acelerar. Devo lhes dizer que, como juiz do júri, sempre trago para plenário, sobretudo num caso desse, modelos de todas as sentenças possíveis. Se o resultado fosse outro, teria também já as outras decisões rabiscadas. E aqui digo mais, que no caso de perda de entes, como no presente, a pena criminal há de comunicar aos familiares, pais e mães enlutados, o grau de respeito que lhes devota o Estado, de maneira que arriscar o esquecimento desses dramas pessoais gerados pela prática de um crime implicaria justamente no oposto, numa demonstração de que a ordem jurídica não compreende a vítima, o sujeito violado, seus familiares, com o devido respeito e consideração. E menciono que mesmo um juiz do júri acaba se deparando inumeráveis vezes com pais ou mães que comparecem em audiências ou plenários chorando a morte de seus filhos. Isso, entretanto, nunca pode ser naturalizado, e mais do que isso, parece potencializado quando a experiência da morte deixa de ser algo individual para constituir-se numa dimensão coletiva. Foram mais de 240 mortes. E a expressividade do número de vítimas não divide ou arrefece as dores ou tragédias pessoais, multiplica-as. E aqui surge uma questão relevante que faço já como justificativa do montante de pena a que chegarei, dando conta de um sistema como é o nosso, que consagra mecanismos de progressão e etc., mas me dispensarei de ler. Começo a ingressar na aplicação das penas, dizendo que a culpabilidade dos réus é elevada, mesmo em se tratando de dolo eventual, e dou as razões em várias páginas daquilo que semeia a figura relevante a isso. Menciono também questões relacionadas a outras diretrizes do artigo 59 do Código Penal, no âmbito dos motivos, não obstante o afastamento da qualificadora pelo tribunal, dou razões para considerar a motivação do crime como tendente a desfavorecer a avaliação dos acusados. E digo aqui, inclusive, que os acusados Elisandro e Mauro exerciam atividade profissional relacionada com a Boate Kiss, e também no que se trata dos demais acusados. Cumpre avaliar circunstâncias peculiares do evento, a presença de intenso sofrimento. Permito-me sequer ler, mas menciono que quem num exercício altruísta, por um minuto apenas, buscar colocar-se no ambiente dos fatos, haverá de imaginar o desespero, a dor, o padecimento das pessoas que, na luta por sua sobrevivência, recebiam todavia a falta e a ausência de ar, os gritos e a escuridão, em termos tão singulares que não seria demasiado qualificar-se tudo o que ali foi experimentado ao modo como assentado pela literatura. O horror, o horror. E aí cito algumas vítimas, algumas declarações de vítimas sobreviventes. Digo, a intensidade do sofrimento é circunstância peculiar dos crimes, e o seu reconhecimento não está adstrito à cobertura do próprio elemento subjetivo. Quem deflagra o processo causal, ou seja, realiza as condutas aptas à eclosão de determinado resultado, há de suportar os dados colaterais que lhe sejam respectivos, pois se assim não fosse, as particularidades e singularidades dos crimes correriam por conta das próprias vítimas, e elas são vítimas. Menciono aqui o livro de Daniela Arbex, falo sobre a idade dos mortos.
na sua grande maioria, pessoas na faixa de seus 20 e poucos anos. Importante esse aspecto, sobretudo se cotejado com aquilo que vai ser retirado dos acusados em decorrência de suas condutas. Todos os réus seguramente terão ainda tempo para cultivar as suas famílias, desenvolver as suas amizades, viajar, conhecer pessoas, participar de festas, eventos, amores e desamores, nessa trajetória cheia de mistérios e maravilhas que é a vida. Nada disso caberá às vítimas. Sequer é possível um cálculo instrumental sobre a idade de cada qual e a expectativa de vida que teriam para chegarmos ao quanto de tempo lhes foi subtraído. Basta dizer que é muito, e este muito, enfatizo, não lhes foi retirado por obra do acaso, por um raio, um terremoto, um tufão ou um furacão. Trata-se de obra humana, a exigir do Estado o chamamento à consequente responsabilidade. Daniel Arbex, no ponto, indica tratar-se de mais de 9.000 anos potenciais de vida perdidos, considerando essa expectativa de vida do brasileiro em torno de 75 anos. As consequências são gravíssimas para a comunidade de Santa Maria, para os pais, e aqui repristino a citação de Chico Buarque, já feita em plenário, na exposição do Ministério Público: pedaço de mim, metade arrancada de mim, que saudade é revés de um parto, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Sigo falando das consequências para as vítimas sobreviventes, mencionando inclusive aquelas que depuseram em plenário. Avanço e inclusive digo que mesmo o comportamento das vítimas aqui deve ser avaliado. Faço várias considerações a respeito, mas quero dizer que num nível comparativo, o comportamento nobre de alguma das vítimas implica juízo desfavorável para os acusados. Vejam que mesmo no plenário, e ainda mais em diversas referências feitas no processo, algumas das vítimas pereceram pela circunstância de, após terem conseguido sair do local, terem para lá retornado com o objetivo nada menos que heróico de buscar salvar da morte seus semelhantes. Tal comportamento no cotejo com aquele adotado pelos réus, e mais que isso, decorrente de toda a efeméride derivada do comportamento dos acusados, faz pungente a necessidade de considerar-se aqui como desfavorável o comportamento que os acusados tiveram. Aqui estou deixando de lado a avaliação sobre a personalidade, citando toda referência, mas menciono algo que surgiu aqui. Nos Estados Unidos, já nesse século XXI, houve um caso semelhante ao presente na boate Day Station. Morreram 100 pessoas, havendo mais de 200 feridos. Apesar de ter havido uma espécie de acordo, que aqui não vem ao caso, o magistrado levou em conta, com muita ênfase, o fato de um dos réus ter escrito à mão cartas para as pessoas, para as vítimas. Isso não aconteceu aqui. A expressão de compadecimento para com as famílias enlutadas, por certo, distingue traço de personalidade a ser sopesado no ensejo da sentença, como se deu naquela hipótese. No Brasil, isso, entretanto, é difícil fazer. Parafraseando Comte Sponville, partilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo e nem compartilhar as suas razões. Trata-se de recusar considerar um sofrimento, seja ele qual for, como um fato indiferente, e um ser vivo, seja ele qual for, como uma coisa. Avanço fazendo referências a critérios que muitas vezes são adotados no sentido da jurisprudência, à guisa de cálculos matemáticos que refuto para a aplicação da pena, e me encaminho, agora já peço, se os acusados estiverem aqui, por favor, que se aproximem. O regime inicial aqui é o regime fechado. E aí faço algumas considerações que, no sentido de que, fixadas as penas de cada qual dos réus, surge um tema singular no ponto, o artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, que aponta que, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, determina-se a execução provisória das penas.
Faço várias considerações a respeito de um entendimento que sempre ostentei nesse sentido, sobretudo quando da decisão de pronúncia houve recurso pela defesa. Uma vez que mantida a remessa do réu a plenário, intuitivamente revelou presentes os indícios de autoria, de sorte que com a condenação e já sendo firme o juízo do tribunal sobre esses mesmos indícios, tanto que mantida a pronúncia, pelo mérito especula-se, nenhum recurso ensejará provimento. O contrário desvirtua a lógica. Não é sem razão que em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Roberto Barroso, traçou razões nessa mesma linha. Há muitos anos, repito, sustento a imediata execução da pena às condenações do júri, e esse entendimento é balizado pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal. Digo mais, que nesses casos, em se tratando de tribunal popular, isso implica mensagem para a vítima, para os seus familiares, que está relacionado às providências correlatas ao julgamento. Contraria a intuição elementar e, portanto, as expectativas fundadas do lesado e de seus familiares, a potencial extração em favor dos réus da mesma condição que eles, familiares, por exemplo, ostentavam a ingressar no plenário de julgamento, qual seja da liberdade. É inexplicável, portanto, para o senso comum que o acusado condenado pelo júri, mormente quando a pena é expressiva, tenha para si nenhuma consequência após o julgamento, como se nem o julgamento tivesse havido. Isso para não dizer, enfim, aí cito outras razões, faço referências a outros entendimentos e, me encaminhando para a conclusão, menciono justamente que no Supremo Tribunal Federal essa matéria está sendo discutida, há 2 votos favoráveis na linha do que estou dizendo, o ministro Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli, um dos quais diz: nos casos de crimes dolosos contra a vida, mais notadamente os de homicídio, a celeridade da resposta penal é indispensável. Eis o quadro. Em suma, desde sempre este subscritor entendeu pela execuibilidade das decisões do júri, máxime já tendo havido o desprovimento de recurso da pronúncia. 2. A lei expressa viabilizando a execução da condenação superior a 15 anos, como na espécie nos casos do júri. Mas há precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e na discussão mais recente em RE, 2 votos favoráveis à tese já foram proferidos, constituindo a essa altura maioria. O que se presume é a constitucionalidade das leis e não o inverso. Portanto, em síntese, os réus estão condenados e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elissandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Eu estou decretando a prisão dos 4, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda dignidade. Só fala no microfone, só para a gente... Ah, já está circulando? Oi? Não, sim, claro. Bom, eu recebo agora a comunicação do Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo. Eu mantenho inteiramente a minha decisão. Entretanto, acrescento ao final, tendo em vista a comunicação de concessão de habeas corpus preventivo em favor dos réus, suspendo a execução da decisão que proferi e, não obstante o habeas corpus aluda a apenas um dos acusados, parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos. Eu agradeço e é isso. Boa tarde a todos.